João capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, conforme ouço e julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Capítulo 8, versículo 28. Eu nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, essas coisas eu falo. Como homem-Deus, o Senhor Jesus tem a natureza divina, com seus atributos divinos, como seu conteúdo e realidade para expressar Deus. O homem-Deus tem a essência de Deus, sua natureza e seus atributos. É um homem genuíno, com a verdadeira natureza humana e as virtudes humanas perfeitas para expressar Deus. Contudo, a fim de expressar Deus, ele tem de ter Deus como seu conteúdo e realidade. Podemos usar a ilustração da luva. A luva expressa a mão, mas para isso ela tem de ter a mão como seu conteúdo e realidade. O homem-Deus é a luva e a mão, porque ele tem a humanidade como recipiente e a divindade como conteúdo. Passemos agora a considerar o viver divino-humano do Salvador homem. Esse é o viver de um homem genuíno, mas não pela vida de homem. Mente, emoção e vontade do homem para expressar o homem nas virtudes humanas. Em João capítulo 5, versículo 30, o Senhor Jesus diz: Eu nada posso fazer de mim mesmo, não busco a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Em João capítulo 6, versículo 38, ele então diz: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Num sentido muito real, nossa vontade representa todo o nosso ser. A mente representa nosso ser em pensamentos. A vontade representa nosso ser ou nossa alma em ações. Você pode ter pensado muitas coisas, mas quantas você praticou? Talvez de 100 coisas sobre as quais pensou, somente 2 foram realizadas. O fato de o Senhor Jesus não buscar ou fazer a própria vontade indica que, enquanto vivia como homem, ele não vivia pela própria mente, vontade e emoção. Isso quer dizer que não vivia pela própria vida. Vida aqui equivale ao nosso ser, e nosso ser é composto de mente, vontade e emoção. O Salvador homem, o homem-Deus, viveu como homem, mas não viveu pela própria mente, vontade e emoção. O Senhor Jesus tinha um viver genuíno de homem pela mente, vontade e emoção de Deus, para expressá-lo nos atributos divinos. Ele não veio para fazer a própria vontade, mas a de Deus. Isso quer dizer que ele veio para viver como homem, não pela vontade humana, mas pela vida divina. Ele viveu pela mente, vontade e emoção de Deus, para expressá-lo em seus atributos que estão contidos e mesclados em suas virtudes humanas. O viver divino humano do Senhor constituiu sua qualificação para ser o Salvador homem. Ao mesmo tempo, constituía um protótipo para seus crentes, que visava a produção em massa, a reprodução do homem-Deus nos crentes. Em Marcos, vemos uma pessoa, o homem-Deus, que viveu totalmente de acordo com a economia neotestamentária de Deus e para ela. Mediante a morte, ressurreição e ascensão, e nelas introduzindo os seus seguidores, o Senhor Jesus gerou o novo homem como realidade do reino de Deus. Primeiro, o novo homem resulta na igreja e depois, na era vindoura, ele se desenvolverá no milênio.
Por fim, no novo céu e nova terra, ele culminará na Nova Jerusalém. O Evangelho de Marcos apresenta a pessoa do homem-Deus, aquele que viveu, agiu, moveu-se e trabalhou passo por passo, segundo a economia divina.